espiritualidade desde criança, né? Eu fui, em função de uma série de influências também familiares, de uma certa forma isso me ajudou muito, quando criança, a me ligar na linguagem plástica como uma linguagem para me comunicar com um número maior de pessoas. Mas eu acho que a arte se insere no conjunto de fatores que acabam modificando uma sociedade, certamente. Eu tive uma adolescência extremamente politizada e eu romanticamente achava que com a minha pintura eu ia poder modificar o mundo. Mas eu acho que essas coisas, de uma certa forma, valem até hoje. Só que eu acho que a minha visão de mundo e a minha visão de mudar o mundo mudou. Eu me lembro do primeiro encontro com o Gilberto, eu estava descendo, tinha sido uma sala especial na Bienal, na 6ª Bienal. Quando eu estava descendo a rampa assim, se aproximar um rapaz, querendo que eu visse os trabalhos dele, conversasse, aí começou uma amizade muito profunda. O meu contato inicial foi com Barros Mulato, que era um pintor acadêmico e que com ele eu aprendi muitas técnicas, né? Ele é um aluno de uma produção enorme, coisa que caracteriza, ele trabalha incessantemente, atento, entusiasmado, à procura sempre de novas soluções. Essa inquietude no trabalho dele, essa pesquisa constante. Em 68 eu estava mais do que influenciado por toda a movimentação política que se passava no mundo. Eu lembro que na Bienal de 1967 eu participei com desenhos que eram basicamente sobre a Guerra do Vietnã. É muito importante essa formação que abre o horizonte para um artista, ou seja, do seu compromisso político de ser. Hoje eu sinto que o meu trabalho está se desenvolvendo de forma sutis em várias tendências e várias vertentes, né? Isso é uma vertente que eu acho legal e que eu acho, para mim, extremamente significativa, que é essa questão da espiritualidade do homem. Toda religiosidade, ela tende a canalizar essa espiritualidade do homem para um nível muito baixo, para um nível extremamente primitivo. Eu gostaria de ver o homem ligado espiritualmente de uma forma mais mais pura. E eu acho que a pintura também é uma forma de se atingir isso. O Gilberto é briguento, né? É briguento, luta pelas convicções dele. Na linguagem artística, a técnica é importante você conhecê-la amplamente, mas ela conta 10%. Porque o que conta mesmo é o conceito, é a ideia. Eu acho que ele é um anarquista. Ele consegue conviver com formas geométricas, de repente formas sinuosas, sensuais, de repente ele... Eu tinha um trabalho ligado a pop art, era um trabalho em que eu usava uma linguagem típica de publicidade, com cores puras, berrantes. O Gilberto está ligado a uma linguagem mais moderna, digamos, né? A linguagem do pop, né? Daquela influência.
O artista criativo, ele é claro, ele se serve dos elementos que o cercam, serve-se de elementos da natureza, e daí então ele passa a recriar esses elementos que o cercam. No próprio material que ele utiliza, as experiências que ele faz. Essa busca constante todo dia de renovação, de procura, seja ela formal, seja ela técnica. Falando com fulano que a gente sentia aquela chama, aquele vigor, aquela vitalidade. Até 1969, a minha pintura é figurativa em função de ideias políticas minhas, em que o homem era o objeto central do discurso, né? A figura, em todo esse realismo, ela existiu num determinado momento em que a minha pintura estava engajada. No momento em que o meu engajamento começou a se dar de forma mais sutil, mais profunda, eu acho que a figura às vezes até acontece no meu trabalho, mas com outra intenção, que não é a intenção de história em quadrinho, de querer contar historinha do santinho que você leva para casa, sabe? É outra história. A maneira como ele tratava o espaço, a maneira como ele tratava pictoricamente o espaço, mais do que arquitetonicamente. Eu acho a aula de arquitetura uma coisa importante. Todo artista, São Paulo devia ter feito pelo menos 2 anos de arquitetura para estudar elementos básicos de composição, de estrutura. E eu acho que é uma forma de você se instrumentalizar. Toda produção artística, de alguma forma, modifica. Ela modifica o olhar, ela trabalha com a sensibilidade. Se uma mancha me emociona, ou uma bunda me emociona, uma flor me emociona, um pássaro me emociona, é o que me interessa. Há um limite muito tênue entre abstração e figuração, não? Eu não tenho essa divisão. Essa divisão não existe. Não existe abstracionismo e figurativismo. Isso é uma questão acadêmica. Existem formas diferentes de ver que seja só essa do abstrato e do figurativo, do realismo. E o fato do Gilberto, de um certo momento, ele ter pesquisado um geometrismo é muito natural. Deve ter sido uma necessidade interior muito grande dele, de ter essa necessidade de pesquisar um geometrismo. E, aliás, foi uma fase muito interessante, com trabalhos excelentes. A procura sempre de novas soluções. Não era um aluno acomodado, com certeza não. E polêmico, entrava em todas as discussões. Na verdade, a obra conceitual, o que eu considero é uma obra pré-conceitual. Ela está cheia de preconceitos porque ela precisa de um suporte teórico para poder existir, porque do contrário não existiria. Ele tem precisão, ele corta no momento exato, corta de uma maneira original, ele agride a superfície com volumes também muito boa. A liberdade que ele tem ao trabalhar o espaço pictórico, que é hoje o que ele faz, é uma propriedade ou enfim, é um dado que talvez seja específico de alguém que fez um curso como este, não só um curso de belas artes. De uma certa forma, eu acho que eu requintei a minha pintura, eu aprofundei ela com transparências, com sobreposições, porém, ela continua viva, né? Ela continua forte, com cores puras nas marcações principalmente. Que realmente ele, quer dizer, essa liberdade criativa tão grande hoje extrapola, quer dizer, o quadro deixou de ter só cor para ter volume. E o Gilberto trabalha o volume com muita sensibilidade, com uma sensibilidade fantástica.
Gilberto, há um relacionamento muito forte do trabalho com o indivíduo, com a pessoa. E o trabalho dele também traduz isso, até uma certa violência no trabalho dele. Muito importante no artista quando você o identifica longe, quer dizer, você o vê, né? Não importa a representação, pode ser a pintura, pode ser o recorte, pode ser a gravura, o desenho, ele é o mesmo Gilberto, né? E havia muita empatia, muitas coincidências, sempre coincidia encontrar o Gilberto numa fase nova, que ele estava se desenvolvendo e explodindo profissionalmente, com uma explosão muito rápida, de muito valor, de muita garra. É uma obra extremamente vigorosa. Vigorosa não naquele sentido convencional. Ele sabe trabalhar a cor, ele sabe trabalhar a matéria. Essa forma de ser, quer dizer, ele é um ser quente, né? Então acho que a obra dele reflete verdadeiramente isto. O que eu acho importante em toda a produção do Gilberto é que ela tem personalidade. Ele é um artista que desenha com cor, né? Ou desenha com camadas, ou desenha com esse lavi. A cor estrutura o espaço, mas o desenho que está na base de tudo isso é determinante na organização do campo plástico. Tem a ver também com a natureza do meu país. Acho que o Brasil tem uma cromaticidade, né? Você está aqui no meio da natureza, você tem uma cromaticidade absurda, que um europeu, por exemplo, não consegue entender. Eu acho que nós, em raros momentos, nós rompemos com essa historicidade cromática europeia. E quem rompe é a América no geral. Eu acho que todo artista brasileiro, no certo sentido, tem essa convivência, né, com essa forma, com a cor, né, com o suor, com a luz, né? Então são apenas motivações que levam o artista a desenvolver uma fase e um trabalho. E isso é importante porque os artistas da geração posterior a dele nem sempre tomam muito cuidado. Há um desenho de base que estrutura o campo visual que é muito forte. Então, essa impressão da gestualidade que as pessoas... mas o gesto... Mas é um gesto que tem o domínio de alguém que sabe desenhar. A pintura dele é uma pintura de pintor, né? Do sujeito que tem a mestria da pintura, né? Ele não preenche o espaço. O preto entra como um gesto de pintura. Do temperamento dele. Você veja que o trabalho dele é gestual, é assim, é vivo, violento, é cheio de vida, né? Fragmentos de sensualidade, né? Eu vejo certas formas que se interpenetram, certos rasgos que são ao mesmo tempo tensos, mas ao mesmo tempo sugeridos, que sugerem esta sensualidade. E me encanta justamente essa sedução entre a forma, entre a cor e entre o objeto pretendido. Gilberto é um cara que volta e meia, o telefone vai ver, vem cá, vem ver, eu vou mostrar a fase nova, não sei o quê. Depois nós saímos para comer e eu faço o mesmo com ele. Eu sei que a opinião dele é uma opinião abalizada, uma opinião de cara de sensibilidade e de um amigo.
A obra, ela está inserida, primeiro, de uma forma urbana. Eu sou um artista que vivo numa cidade, as minhas relações são de urbis, e a cor. Eu acho que o Gilberto é essencialmente um pintor. Ele, tendo passado pela Faculdade de Arquitetura, provavelmente isso deve ter aprimorado alguns elementos, ou seja, o domínio do espaço. Meu trabalho atual, eu acho que ele tem muito a ver com o meu trabalho de 30 anos atrás, e ele vai ter a ver sempre com uma coisa nova. Tanto que a minha exposição atual não é uma retrospectiva, e eu espero nunca na minha vida ter a infelicidade de ver uma retrospectiva minha. Ele é um artista que a pincelada, quer dizer, é gestual, né? Sem esse compromisso de gestualidade que se fala tanto recentemente. O Gilberto, que está explodindo, ele está praticamente, poderia dizer, no apogeu na obra dele, ele mesmo dentro disso ele se renova, que é muito importante. Essa próxima exposição, por exemplo, foi uma surpresa fantástica, como ele me chamou. Ele conseguiu uma síntese, uma capacidade de síntese muito interessante, que é o que todo artista procura, não só um escultor como pintor, mas ele conseguiu uma síntese assim, que é uma evolução, aproveitando toda a bagagem de todos esses trabalhos, centenas de trabalhos, para chegar a uma síntese mantendo toda a personalidade da obra dele. Acho que esse traço marcante, expressivo, gestual que ele vem fazendo há mais de 30 anos, como um fio condutor da obra, eu acho que é um dos elementos marcantes dessa produção toda. Mas isso também não quer dizer que a obra do Gilberto seja uma obra única, de uma única pintura. Ela tem uma multiplicidade. Eu acho que ele mantém uma coerência de conceito e uma linguagem bastante mutante. O artista nunca está pronto, digamos, a obra nunca está pronta, né? Hoje eu me sinto maduro, eu estou me sentindo seguro, eu me sinto definido naquilo que quero fazer, eu me sinto com mais horizontes. Por exemplo, eu tenho um projeto, o ano que vem eu quero fazer um projeto específico que é sobre o Santo Ofício, que é sobre a Inquisição. Mataram milhares e milhares de pessoas, quer dizer, hoje, pela primeira vez eu estou preocupado com uma exposição temática. Ao mesmo tempo, eu estou extremamente preocupado com uma série de trabalhos que eu gostaria de fazer sobre a eroticidade feminina. Fazer uma leitura de uma questão mais formal dessa eroticidade, sobre as penetrações, sobre a ejaculação. Eu não sei o que vai dar. Como eu vou traduzir isso, não tenho a menor ideia. A gestualidade, para mim, em Gilberto, é a liberdade. O meu interesse hoje em artes plásticas é único e exclusivamente poder dar a minha contribuição, de uma certa forma, para a minha comunidade.
verdade, desde criança, né? Eu fui, em função de uma série de influências, também familiares, de uma certa forma isso me ajudou muito, quando criança, a me ligar na linguagem plástica como uma linguagem para me comunicar com um número maior de pessoas. Mas eu acho que a arte se insere no conjunto de fatores que acabam modificando uma sociedade, certamente. Eu tive uma adolescência extremamente politizada e eu romanticamente achava que com a minha pintura eu ia poder modificar o mundo. Mas eu acho que essas coisas, de uma certa forma, valem até hoje. Só que eu acho que a minha visão de mundo e a minha visão de mudar o mundo mudou. Eu me lembro do primeiro encontro com o Gilberto, eu estava descendo, tinha sido de uma sala especial na Bienal, na 6ª Bienal. Eu estava descendo a rampa assim, se aproximar um rapaz, querendo que eu visse os trabalhos dele, conversasse, daí começou uma amizade muito profunda. O meu contato inicial foi com Barros Mulato, que era um pintor acadêmico e que com ele eu aprendi muitas técnicas, né? Ele é um aluno de uma produção enorme, coisa que caracteriza, ele trabalha incessantemente, atento, entusiasmado, à procura sempre de novas soluções. Essa inquietude no trabalho dele, essa pesquisa constante. Em 68 eu estava mais do que influenciado por toda a movimentação política que se passava no mundo. Eu lembro que na Bienal de 1967 eu participei com desenhos que eram basicamente sobre a Guerra do Vietnã. É muito importante essa formação que abre o horizonte para um artista, ou seja, do seu compromisso político de ser. Hoje eu sinto que o meu trabalho está se desenvolvendo de forma sutis em várias tendências, várias vertentes, né? Isso é uma vertente que eu acho legal e que eu acho, para mim, extremamente significativa, que é essa questão da espiritualidade do homem. Toda religiosidade, ela tende a canalizar essa espiritualidade do homem para um nível muito baixo, para um nível extremamente primitivo. Eu gostaria de ver o homem ligado espiritualmente de uma forma mais pura. E eu acho que a pintura também é uma forma de se atingir isso. O Gilberto é briguento, né? Ele é briguento, luta pelas convicções dele. Na linguagem artística, a técnica é importante você conhecê-la amplamente, mas ela conta 10%. Porque o que conta mesmo é o conceito, é a ideia. Eu acho que ele é um anarquista. Ele consegue conviver com formas geométricas, de repente formas sinuosas, sensuais, tal. De repente ele... Eu tinha um trabalho ligado a pop art, era um trabalho em que eu usava uma linguagem típica de publicidade, com cores puras, berrantes. O Gilberto está ligado a uma linguagem com o tempo mais moderna, digamos, né? A linguagem do pop, né? Daquela influência.
O artista criativo, ele é claro, ele se serve dos elementos que o cercam, serve-se de elementos da natureza, e daí então ele passa a recriar esses elementos que o cercam. No próprio material que ele utiliza, as experiências que ele faz. Essa busca constante, todo dia, de renovação, de procura, seja ela formal, seja ela técnica. Aquela fulano que a gente sentia aquela chama, aquele vigor, aquela vitalidade. Até 1969, a minha pintura é figurativa em função de ideias políticas minhas, em que o homem era o objeto central do discurso, né? A figura, em todo esse realismo, ela existiu num determinado momento em que a minha pintura estava engajada. No momento em que o meu engajamento começou a se dar de forma mais sutil, mais profunda, eu acho que a figura às vezes até acontece no meu trabalho, mas com outra intenção, que não é a intenção de história em quadrinho, de querer contar historinha do santinho que se leva para casa, sabe? É outra história. A maneira como ele tratava o espaço, a maneira como ele tratava pictoricamente o espaço, mais do que arquitetonicamente. Eu acho a aula de arquitetura uma coisa importante. Todo artista devia ter feito pelo menos 2 anos de arquitetura para estudar elementos básicos de composição, de estrutura. E eu acho que é uma forma de você se instrumentalizar. Toda produção artística, de alguma forma, modifica. Ela modifica o olhar, ela trabalha com a sensibilidade. Se uma mancha me emociona, ou uma bunda me emociona, ou uma flor me emociona, um pássaro me emociona, é o que me interessa. Há um limite muito tênue entre abstração e figuração, não? Eu não tenho essa divisão. Essa divisão não existe. Não existe abstracionismo nem figurativismo. Isso é uma questão acadêmica. Existem formas diferentes de ver que seja só essa do abstrato e do figurativo, do realismo. O fato do Gilberto, de um certo momento, ele ter pesquisado um geometrismo é muito natural. Deve ter sido uma necessidade interior muito grande dele, de ter essa necessidade de pesquisar um geometrismo. E, aliás, foi uma fase muito interessante, com trabalhos excelentes. A procura sempre de novas soluções. Não era um aluno acomodado, com certeza não. E polêmico, entrava em todas as discussões. Na verdade, a obra conceitual, que eu considero uma obra pré-conceitual. Ela está cheia de preconceitos porque ela precisa de um suporte teórico para poder existir, porque do contrário ela não existiria. Ele tem precisão, ele corta no momento usar, corta de uma maneira original, ele agride a superfície com volumes também muito boa. A liberdade que ele tem ao trabalhar o espaço pictórico, que é hoje o que ele faz, é uma propriedade ou enfim, é um dado que talvez seja específico de alguém que fez um curso como este, não só um curso de belas artes. De uma certa forma, eu acho que eu requintei a minha pintura, eu aprofundei ela com transparências, com sobreposições, porém, ela continua viva, né? Ela continua forte, com cores puras nas marcações principalmente. Que realmente ele, quer dizer, essa liberdade criativa tão grande hoje extrapola, quer dizer, o quadro deixou de ter só cor para ter volume. E o Gilberto trabalha o volume com muita sensibilidade, com uma sensibilidade fantástica.
com Gilberto há um relacionamento muito forte do trabalho com o indivíduo, com a pessoa. E o trabalho dele também traduz isso, até uma certa violência no trabalho dele. Muito importante no artista quando você o identifica longe, quer dizer, você o vê, né? Não importa a representação, pode ser a pintura, pode ser o recorte, pode ser a gravura, o desenho, ele é o mesmo Gilberto, né? E havia muita empatia, muitas coincidências, sempre coincidia encontrar o Gilberto numa fase nova, que ele estava se desenvolvendo e explodindo profissionalmente, uma explosão muito rápida, de muito valor, de muita garra. É uma obra extremamente vigorosa. Vigorosa não naquele sentido convencional. Ele sabe trabalhar a cor, ele sabe trabalhar a matéria. Essa forma de ser, quer dizer, ele é um ser quente, né? Então acho que a obra dele reflete verdadeiramente isto. O que eu acho importante em toda a produção do Gilberto é que ela tem personalidade. Ele é um artista que desenha com cor, né? Ou desenha com camadas, ou desenha com esse lavi. A cor estrutura o espaço, mas o desenho que está na base de tudo isso é determinante na organização do campo plástico. Tem a ver também com a natureza do meu país. Acho que o Brasil tem uma cromaticidade, né? Você está aqui no meio da natureza, você tem uma cromaticidade absurda, que um europeu, por exemplo, não consegue entender. Eu acho que nós, em raros momentos, nós rompemos com essa historicidade cromática europeia. E quem rompe é a América no geral. Eu acho que todo artista brasileiro, no certo sentido, tem essa convivência, né, com essa forma, com a cor, né, com o suor, com a luz, né? Então são apenas motivações que levam o artista a desenvolver uma fase e um trabalho. E isso é importante porque os artistas da geração posterior a dele nem sempre tomam muito cuidado. Há um desenho de base que estrutura o campo visual que é muito forte. Então, essa impressão da gestualidade que as pessoas... mas o gesto... Mas é um gesto que tem o domínio de alguém que sabe desenhar. A pintura dele é uma pintura de pintor, né? Do sujeito que tem a mestria da pintura. Ele não preenche o espaço. O preto entra como um gesto de pintura. Do temperamento dele. Você veja que o trabalho dele é gestual, é vivo, violento, é cheio de vida, né? Fragmentos de sensualidade, né? Eu vejo certas formas que se interpenetram, certos rasgos que são ao mesmo tempo tensos, mas ao mesmo tempo sugeridos, que sugerem essa sensualidade. E me encanta justamente essa sedução entre a forma, entre a cor e entre o objeto pretendido. O Gilberto é um cara que volta e meia, o telefone vai, vem cá, vem ver, mostrar a fase nova, não sei o quê. Depois nós saímos para comer e eu faço o mesmo com ele. Eu sei que a opinião dele é uma opinião abalizada, uma opinião de cara de sensibilidade e de um amigo.
ela está inserida, primeiro, de uma forma urbana. Eu sou um artista que vivo numa cidade, as minhas relações são de urbis, e a cor. Eu acho que o Gilberto é essencialmente um pintor. Ele, tendo passado pela Faculdade de Arquitetura, provavelmente isso deve ter aprimorado alguns elementos, ou seja, o domínio do espaço. Meu trabalho atual, eu acho que ele tem muito a ver com o meu trabalho de 30 anos atrás, e ele vai ter a ver sempre com uma coisa nova. Tanto que a minha exposição atual não é uma retrospectiva, e eu espero nunca na minha vida ter a infelicidade de ver uma retrospectiva minha. Ele é um artista que a pincelada, quer dizer, é gestual, né? Sem esse compromisso de gestualidade que se fala tanto recentemente. O Gilberto, que está explodindo, ele está praticamente, poder dizer, no apogeu na obra dele, ele mesmo dentro disso ele se renova, que é muito importante. Essa próxima exposição, por exemplo, foi uma surpresa fantástica, quando ele me chamou. Ele conseguiu uma síntese, uma capacidade de síntese muito interessante, que é o que todo artista procura, não só um escultor como um pintor, mas ele conseguiu uma síntese assim, que é uma evolução, aproveitando toda a bagagem de todos esses trabalhos, centenas de trabalhos, para chegar a uma síntese mantendo toda a personalidade da obra dele. Acho que esse traço marcante, expressivo, gestual que ele vem fazendo há mais de 30 anos, como um fio condutor da obra, eu acho que é um dos elementos marcantes dessa produção toda. Mas isso também não quer dizer que a obra do Gilberto seja uma obra única, de uma única pintura. Ela tem uma multiplicidade. Eu acho que ele mantém uma coerência de conceito e uma linguagem bastante mutante. O artista nunca está pronto, digamos, a obra nunca está pronta, né? Hoje eu me sinto maduro, eu estou me sentindo seguro, eu me sinto definido naquilo que quero fazer, eu me sinto com mais horizontes. Por exemplo, eu tenho um projeto, o ano que vem eu quero fazer um projeto específico que é sobre o Santo Ofício, que é sobre a Inquisição. Mataram milhares e milhares de pessoas, quer dizer, hoje, pela primeira vez eu estou preocupado com uma exposição temática. Ao mesmo tempo, eu estou extremamente preocupado com uma série de trabalhos que eu gostaria de fazer sobre a eroticidade feminina. Fazer uma leitura de uma questão mais formal dessa eroticidade, sobre as penetrações, sobre a ejaculação. Eu não sei o que vai dar. Como eu vou traduzir isso, não tenho a menor ideia. A gestualidade, para mim, em Gilberto, é a liberdade. O meu interesse hoje em artes plásticas é único e exclusivamente poder dar a minha contribuição, de uma certa forma, para a minha comunidade.